A polícia dinamarquesa investiga duas explosões que aconteceram perto da embaixada de Israel em Copenhague. Vários quarteirões ao redor do prédio foram isolados. A polícia investiga se os criminosos pretendiam atingir a sede da embaixada. Na noite anterior, a embaixada de Israel em Estocolmo foi alvo de tiros. Nos dois casos, não houve feridos. E pelo segundo dia seguido, o exército israelense bombardeou a capital síria, da capital síria em Damasco. Entre as vítimas, na verdade, estaria o genro do antigo líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, que morreu na semana passada em um bombardeio israelense contra o reduto do Hezbollah na capital libanesa, em Beirute. Novos ataques contra a capital libanesa, inclusive, foram registrados nesta madrugada. O governo libanês afirmou que 46 pessoas morreram e pelo menos 85 ficaram feridas. Um dos alvos atingidos, segundo o governo israelense, foi o quartel-general da inteligência do Hezbollah. Segundo o comunicado, aviões de guerra israelenses atacaram alvos, incluindo agentes terroristas, meios de coleta de inteligência, centros de comando e infraestrutura terrorista adicional. O exército israelense também confirmou que 8 soldados do país morreram em confrontos com terroristas do Hezbollah no sul do Líbano. Foram as primeiras baixas desde o avanço em território libanês por terra. As forças de defesa confirmaram que terroristas também foram eliminados nos confrontos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que é difícil a batalha contra o que chamou de eixo do mal, formado pelo Irã e pelos grupos terroristas apoiados pelo país, como Hamas e o Hezbollah. O Conselho de Segurança da ONU, inclusive, se reuniu para tratar da escalada da guerra no Oriente Médio. Israel e Irã participaram da reunião como convidados e trocaram acusações. A reunião de emergência foi convocada pela França, logo após o Irã lançar quase 200 mísseis contra Israel. Na abertura da sessão, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu a soberania libanesa e disse que os civis estão pagando um preço terrível neste conflito. Horas antes, Guterres foi considerado persona não grata pelo governo de Israel por não condenar os ataques do Irã. O embaixador iraniano, Amir Sayed, definiu os ataques com mísseis balísticos como uma resposta proporcional aos contínuos atos agressivos de Israel, a quem acusou de empurrar a região para uma catástrofe. O representante de Israel, Dani Danon, rebateu. Disse que o Irã tem sido responsável por armar grupos terroristas que matam inocentes no mundo todo. Ele comparou o ataque com as ofensivas alemãs à capital inglesa durante a Segunda Guerra Mundial. O embaixador assegurou ainda que o Irã vai enfrentar ações jamais vistas e sentirá a força de Israel. A reunião do Conselho de Segurança da ONU poderia apresentar propostas para reduzir a tensão no Oriente Médio, mas acabou em troca de acusações e, mais uma vez, sem consenso. Rússia, China e países árabes mantiveram o apoio ao Irã e os Estados Unidos reafirmaram o direito de Israel de se defender. A embaixadora americana, Linda Thomas Greenfield, ainda pediu sanções mais rigorosas contra o Irã. E quem chega para fazer uma análise é o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, seja sempre aqui muito bem-vindo ao Conexão Record News. A gente vê realmente essa promessa já de Israel que vai haver uma resposta ao ataque do Irã, inclusive com o endosso dos Estados Unidos. A pergunta que fica é quando e como isso vai ser feito, né? É isso mesmo, Kelly, essa é a pergunta. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos escutam. Obrigado pelo convite. Essa questão é primordial. É nessa questão que está embutido você ter uma escalada para uma guerra regional bem mais ampliada, né? Qual será o limite da resposta israelense? Nós temos que entender que talvez esse não está fixado nem em Teherã e nem em Tel Aviv. Talvez esse limite tenha que ser fixado em Washington. Nós temos que entender que a resposta de Israel ela vai estar conectada ao quadro geral da política norte-americana. Veja a importância que isso tem, que fazia muito tempo que o presidente Biden não dava uma resposta de uma única palavra para uma pergunta de um jornalista. Anteontem, numa
entrevista coletiva, uma repórter do Washington Post fez uma pergunta incisiva. Presidente, as instalações nucleares do Irã podem ser bombardeadas por Israel? A resposta de Biden foi instantânea e numa única palavra: não. Os Estados Unidos não apoiarão um ataque como esse. Fazia muito tempo que Biden não oferecia uma pergunta com relevância, assim, uma pergunta toda relevada, toda contida. Nessa pergunta, Biden foi enfático. Isso é um sinal, sabe, Kelly, de que os Estados Unidos estão pesando bem o quanto poderiam apoiar Israel, o quanto poderiam conter Israel. O outro lado da questão é: Israel vai ser contida? Israel tem uma autonomia, mas os Estados Unidos têm algum poder de conter as ações israelenses. O fato real que por trás disso, dessa resposta israelense, de uma multiplicação da guerra, sem dúvida nenhuma, estão as preocupações em relação ao 5 de novembro. A eleição norte-americana pode ser atingida por esse confronto. É fácil de entender esse processo. Uma escalada na guerra com uma resposta muito forte de Israel e, claro, uma contra-resposta do Irã, colocando a situação num confronto direto, faria o petróleo explodir de preço. O petróleo está contido, $73, por aí. Ele iria a 80, 90, talvez a 100, porque isso ficaria muito difícil uma situação de guerra. Instantaneamente, nos Estados Unidos, o preço da gasolina na bomba está conectado ao preço do petróleo direto. Não há dúvida alguma que o preço da gasolina subiria. A Câmara perderia a eleição. Não há dúvida alguma disso. Portanto, a gente tem que olhar. Se subir o preço da gasolina, as pessoas vão ficar muito pior. É nesse contexto que a gente tem que olhar a ação norte-americana, a pressão norte-americana para conter Israel. A grande pergunta, que é o que você fez: como e quando? Como Israel ouvirá ou não o que Washington tem a dizer? Pois é, inclusive, fui cotar que agora a questão do petróleo está em alta, viu, professor? Neste momento, o Brent com alta de 4,68 no dia, já está 77,38 neste momento. Isso é um reflexo, exatamente, com certeza, dessa tensão no Oriente Médio, né? Não há dúvida. Isso é um reflexo de todas as declarações de guerra. O Pezeshkian, que é o presidente do Irã, foi muito claro na manhã de hoje em Doha, fazendo uma declaração muito enfática de que o Irã irá acusar. Por sua vez, Daniel Hagari, que é o porta-voz das forças militares israelenses, das forças de defesa de Israel, que são conjuntas, foi também muito duro. Sem esquecer a frase de ontem do Netanyahu: o Irã pagará um preço muito alto pelo seu ataque. Ele será um preço muito alto, surpreendente e inesquecível. Ora, os dois lados estão rangendo os dentes. Não há dúvida alguma que quem vende e compra petróleo está olhando para isso e tentando se precaver. É nesse quadro que o Washington fica bastante preocupado. Professor, inclusive, tem informação chegando sobre a eleição nos Estados Unidos. Vamos ver. O debate dos candidatos à vice-presidência foi considerado equilibrado, segundo a opinião dos telespectadores. O senador republicano de Ohio, J.D. Vance, e o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, debateram por 90 minutos. Durante a maior parte do tempo, Walz mirou as críticas em Donald Trump, enquanto Vance aproveitou para expor o que considera um mau desempenho de Kamala Harris e do presidente Joe Biden no comando do país nos últimos 4 anos. Quando o assunto foi imigração ilegal pela fronteira com o México, os candidatos se exaltaram e os microfones foram desligados. Logo após o evento, uma pesquisa mostrou vantagem do republicano em relação ao democrata. 42% das pessoas que assistiram ao debate afirmaram que Vance foi melhor e 41% disseram que foi Walz. Para outros 17%, houve um empate. Vance também aparece à frente de Walz a falar sobre economia e imigração, enquanto o democrata teve melhor avaliação em relação à saúde.
Já sobre o conflito no Oriente Médio, os dois empataram na opinião dos eleitores. O candidato Donald Trump não teve compromissos públicos. Em uma rede social, ele comemorou o desempenho do candidato a vice no debate. Já Kamala Harris viajou para a Geórgia, um dos estados mais atingidos pelo furacão Helene. A vice-presidente foi até um centro de operações de emergências, depois que o governo foi criticado pela demora em liberar ajuda e visitar as famílias prejudicadas. Biden foi para outro estado atingido, a Carolina do Sul. Professor, veja, em relação ao conflito no Oriente Médio, a avaliação é que os dois candidatos a vice empataram. Mas o fato é que hoje o Irã abriu espaço aéreo, né? E tem informação que os Estados Unidos já enviaram mais um porta-aviões para a região. Como é que fica, né? Como essa configuração das guerras, né? Caso Trump vença ou caso Kamala Harris vença essas eleições, hein? Você fez a mesma leitura que eu na apresentação dos índices das pesquisas. 50-50 no assunto de Oriente Médio, economia 1 ficou mais para frente, faltou o tema aborto, que Kamala vai mais para frente do que ele, que empata com imigração. Quando a gente olha para os resultados, dá 42-41, na verdade estão empatadinhos, está no erro técnico, e quem vai decidir são aqueles 17% que acharam que o debate ficou empatado. Isso é o retrato da sociedade americana de hoje, né? Completamente dividida, com as pessoas indecisas que vão decidir a eleição, os famosos 6 estados swing, os estados pêndulos, que estão ora democrata, ora republicano. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos o peso e a preocupação dos americanos com isso. Já está no Oriente Médio um porta-aviões, o porta-aviões Abraham Lincoln, e vai chegar dentro de uma semana, aproximadamente, saiu agora da Virgínia, um outro porta-aviões com todo o que é aparato de proteção militar para ele, o Harry Truman. Esse segundo porta-aviões é o recado claro, direto e absoluto de Biden para a quem interessar possa. Os Estados Unidos vão tentar conter essa resposta. Me chamou a atenção também aquilo que você acabou de comentar agora, desde pela manhã, exatamente também notei. O espaço aéreo iraniano foi aberto. Isso é um sinal de que o Irã se sente mais tranquilo para uma realidade como essa. Pode ser que o Irã saiba mais do que nós. Nós perdemos a conexão com o professor Leonardo Trevisan. Vamos tentar reconectar. Acho que voltou, professor. Pode ser que o Irã saiba mais que nós. Exatamente. O Irã pode ser que saiba mais que nós de deixar o aeroporto aberto. É um sinal. Isso não significa que tudo vai bem, porque nós temos que colocar esse sinal na medida exata que você falou há uns minutos atrás. Quem vende petróleo de olho em tudo, subiu o petróleo 4,6 hoje, a 77. É evidente que há tensão no ar, mas essa tensão talvez ainda possa ser controlada. A tua pergunta é essencial. Como é que fica nas eleições? Como é que fica, de alguma forma, se ganhar Kamala ou se ganhar Trump? Na prática, Israel tem uma certeza. Kamala foi muito clara em dizer que o apoio dos Estados Unidos a Israel é incondicional. Trump não há dúvida sobre isso. Trump é amigo de Netanyahu e tudo mais. Talvez a gente tenha que colocar para entender um ou outro, nós temos que entender o futuro, não o imediato futuro. Talvez dentro de alguns meses. Qual será a pressão? Para, se der Trump, Israel será apoiado e não precisará pensar tanto na solução de 2 estados. Se der Kamala, Israel continuará apoiado, não há dúvida alguma, é apoio incondicional, isso é decisão de Estado nos Estados Unidos. Mas Kamala, como os democratas e como a Europa Ocidental junto, vai pressionar por uma solução de 2 estados. A diferença é essa, Kelly. Se nós olharmos com alguma cautela, nós vamos perceber que não será o futuro imediato da eleição, dezembro, mas será aquilo dentro de alguns meses na ação da diplomacia americana. Na mão de Trump, a solução de 2 estados deixa para lá, na mão de Kamala a solução de 2 estados será o eixo da conversa com toda a diplomacia israelense. E a gente vai seguir acompanhando e contando sempre com a sua análise. Professor, boa tarde, um forte abraço e até a próxima.